Pai amado, neste momento eu me coloco diante da tua presença com o coração aberto e a alma sedenta por ti. Eu não cheguei até aqui por acaso. Se esta oração encontrou os meus ouvidos neste momento, eu creio que existe um propósito. Senhor, hoje eu faço uma escolha espiritual. Eu escolho confiar. Não porque eu tenha todas as respostas, mas porque sei em quem tenho colocado a minha fé. A minha confiança não está nas circunstâncias. Não está nas pessoas. Não está na quantidade de dinheiro que tenho. Não está nas portas que estão abertas ou fechadas. A minha confiança está em ti. Quando eu não souber o que fazer, guia-me. Quando eu não enxergar uma saída, sustenta-me. Quando a minha mente disser que acabou, lembra-me de que tu ainda estás trabalhando. Quando o medo tentar dominar o meu coração, faz nascer dentro de mim uma fé maior do que o medo. A tua palavra diz em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Então eu tomo essa verdade para mim. Eu não estou sozinho. Mesmo que eu atravesse um vale, tu estás comigo. Mesmo que eu passe por uma noite difícil, tu não abandonaste a minha história. Mesmo que algumas pessoas tenham ido embora, a tua presença permanece. Mesmo que uma porta tenha se fechado, tu ainda podes abrir caminhos que eu jamais imaginei. Pai, ensina-me a não confundir silêncio com abandono. Ensina-me a entender que, muitas vezes, enquanto eu penso que nada está acontecendo, tu estás trabalhando nos bastidores. Eu não preciso ver tudo para acreditar. Eu preciso apenas confiar em ti. Hoje eu declaro: minha fé não dependerá do que eu vejo. Minha paz não dependerá das circunstâncias. E a minha esperança não morrerá enquanto eu estiver segurando a tua mão. Pai, eu venho agora apresentar diante de ti aquilo que tem tirado a minha paz. Tu conheces o meu coração melhor do que eu mesmo. Tu sabes quais são as preocupações que escondo atrás de um sorriso. Tu sabes quais são as noites em que minha mente não consegue descansar. Tu sabes das perguntas que ainda não têm respostas. E eu não preciso explicar tudo para ti, porque tu já conheces tudo. Por isso eu clamo. Não como alguém que está sem esperança, mas como alguém que sabe que existe um Deus que escuta. O Salmo 34 nos ensina que o Senhor está atento ao clamor dos seus filhos. Então, Deus, escuta a minha oração. Escuta o meu pedido. Escuta aquilo que eu não consigo colocar em palavras. Se existe uma batalha que eu não consigo vencer sozinho, entra nela por mim. Se existe uma situação que ultrapassa as minhas forças, manifesta o teu poder. Se existe uma porta que precisa ser aberta, abre no teu tempo. Se existe uma porta que não é para mim, dá-me maturidade para aceitar o teu não. E se eu estiver caminhando por um caminho que não corresponde à tua vontade, corrige os meus passos. Eu não quero apenas receber aquilo que desejo. Eu quero viver aquilo que tu preparaste. Porque nem sempre aquilo que eu peço é aquilo que realmente preciso. Por isso, Senhor, acima da minha vontade, eu escolho a tua vontade. Acima dos meus planos, eu escolho os teus planos. Acima da minha ansiedade, eu escolho a tua paz. E acima de tudo, eu escolho continuar confiando. Pai, talvez existam feridas dentro de mim que ainda precisam ser tocadas pela tua presença. Feridas causadas por rejeições, por perdas, por decepções, por palavras que machucaram, por portas que se fecharam, por pessoas em quem eu confiei. E talvez eu tenha aprendido a esconder essa dor. Mas tu sabes onde ela está. Por isso eu te peço, restaura o meu coração. Não permita que aquilo que me feriu determine quem eu serei daqui para frente. Não permita que uma decepção me transforme em uma pessoa amarga. Não permita que uma perda destrua minha capacidade de sonhar. Não permita que uma porta fechada faça-me acreditar que todas as portas estarão fechadas para sempre. Senhor, cura aquilo que precisa ser curado. Fortalece aquilo que está fraco. Restaura aquilo que foi quebrado. E ensina-me a entregar a ti aquilo que não posso mudar. A tua palavra diz no Salmo 34 que tu estás perto dos que têm o coração quebrantado. Então aproxima-te de mim. Fica perto de mim nesta noite. Fica perto de mim neste dia.
Fica perto de mim quando eu estiver sozinho. E quando ninguém entender o que estou sentindo, que eu me lembre. Deus entende. Deus vê. Deus conhece. E Deus permanece. Senhor, agora eu coloco diante de Ti a minha casa e as pessoas que amo. Visita cada coração. Leva paz onde existe conflito. Leva esperança onde existe desânimo. Leva reconciliação onde existe distância. Leva sabedoria onde existem decisões difíceis. Protege minha família de todo mal. Guarda nossas entradas e nossas saídas. Guarda nossos pensamentos. Guarda nossas palavras. Guarda nossos relacionamentos. Que dentro da minha casa exista mais oração do que discussão, mais compreensão do que julgamento, mais amor do que orgulho, mais fé do que medo. Senhor, abençoa aqueles que estão procurando uma oportunidade. Abençoa quem está enfrentando dificuldades financeiras. Abençoa quem está esperando uma resposta. Abençoa quem está cansado de tentar. Abençoa quem acordou hoje sem saber como resolver o problema de amanhã. Que a Tua mão esteja sobre essas pessoas. E que elas percebam que ainda existe esperança. Porque quando Deus entra em uma história, aquilo que parecia impossível pode começar a tomar uma nova direção. Eu consagro minha casa a Ti. Que a Tua paz habite aqui. Que a Tua presença seja percebida aqui. E que nunca nos falte fé para continuar. Pai, renova minhas forças. Eu não quero apenas sobreviver aos meus dias. Quero viver com propósito. Quero acordar sabendo que minha vida tem significado. Quero caminhar com coragem. Quero voltar a sonhar. Quero acreditar novamente. Se o cansaço roubou minha disposição, restaura-me. Se as decepções roubaram minha esperança, devolve-me a esperança. Se o medo roubou minha coragem, fortalece-me. Se as preocupações ocuparam todo o espaço da minha mente, traz-me de volta a Tua paz. Eu me lembro da promessa de Isaías 40:31, aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Então eu espero em Ti. Não quero correr na frente da Tua direção. Não quero tomar decisões desesperadas apenas porque estou cansado de esperar. Dá-me paciência. Dá-me equilíbrio. Dá-me discernimento. E principalmente, dá-me uma fé que não dependa das circunstâncias. Quando minhas palavras acabarem, que minha oração continue. Quando meus olhos chorarem, que meu coração ainda consiga acreditar. Eu declaro: eu vou continuar. Eu vou levantar. Eu vou caminhar. Eu vou confiar. Porque a minha força vem de Ti. Senhor, talvez exista uma tempestade acontecendo agora. Mas hoje eu me lembro de algo. A tempestade pode ser grande, mas Deus é maior. O problema pode parecer enorme, mas Deus continua sendo maior. A porta pode parecer impossível de abrir, mas Deus continua sendo maior. A notícia pode ter assustado meu coração, mas Deus continua sendo maior. A dívida pode ser grande, mas Deus continua sendo maior. A espera pode ser longa, mas Deus continua sendo maior. O diagnóstico de uma situação pode parecer definitivo, mas Deus continua sendo maior. Por isso, eu não vou medir o Teu poder pelo tamanho do meu problema. Eu vou medir o meu problema pela grandeza do meu Deus. Pai, coloca essa certeza dentro de mim. Que eu pare de dizer não existe saída e comece a dizer Deus pode abrir um caminho. Que eu pare de dizer eu não consigo e comece a dizer Deus me fortalecerá. Que eu pare de dizer acabou e comece a dizer Deus ainda está trabalhando. Essa é a mudança que eu preciso. Muda a minha maneira de enxergar. Muda a minha maneira de pensar. Muda a minha maneira de reagir. E quando a dificuldade aparecer, que a minha primeira reação não seja desespero. Que seja oração. Que seja fé. Que seja confiança. Porque antes de olhar para o tamanho da batalha, eu quero lembrar do tamanho do meu Deus. Senhor, constrói em mim uma fé que não desiste facilmente. Uma fé que não desaparece diante do primeiro obstáculo. Uma fé que não depende da aprovação das pessoas. Uma fé que não precisa enxergar tudo para continuar. Quando eu cair,
ensina-me a levantar. Quando eu errar, ensina-me a aprender. Quando eu perder, ensina-me a recomeçar. Quando eu for rejeitado, ensina-me a não rejeitar a mim mesmo. Quando uma porta se fechar, ensina-me a continuar procurando a direção certa. Quero ser conhecido pela quantidade de vezes que levantei, porque a minha história não será definida pelos meus momentos mais difíceis. Será definida pela graça de Deus que me sustentou durante eles. Senhor, que eu continue orando, continue buscando, continue acreditando, continue fazendo a minha parte. E quando eu não puder fazer mais nada, que eu saiba esperar. A tua palavra diz que aquele que busca encontra. Então eu continuarei buscando. Aquele que bate, encontra portas. Então eu continuarei batendo nas portas certas. Aquele que pede, recebe. Então eu continuarei pedindo, mas sempre submetendo minha vontade à tua. Eu não vou desistir de Deus, porque sei que Deus nunca desistiu de mim. Agora, Senhor, eu quero declarar minha fé diante de ti. Eu declaro que o medo não governará minha vida. Eu declaro que a ansiedade não determinará minhas decisões. Eu declaro que o passado não terá autoridade para destruir meu futuro. Eu declaro que as decepções não matarão minha esperança. Eu declaro que continuarei confiando. Ainda que eu não veja, eu creio. Ainda que eu não entenda, eu confio. Ainda que a resposta demore, eu espero. Ainda que eu esteja cansado, eu continuarei caminhando. Porque minha esperança está em Deus. Eu declaro que minha casa está nas tuas mãos. Minha família está nas tuas mãos. Meus sonhos estão nas tuas mãos. Meu trabalho está nas tuas mãos. Minha vida financeira está nas tuas mãos. Meu futuro está nas tuas mãos. Tudo aquilo que eu não consigo controlar, eu entrego a ti. E tudo aquilo que está ao meu alcance, eu farei com fé, responsabilidade e coragem. Senhor, eu não quero apenas pedir um milagre. Quero também me tornar uma pessoa preparada para viver o milagre. Prepara meu coração. Prepara minha mente. Prepara minhas atitudes. Prepara meus caminhos. E quando a bênção chegar, que eu não me esqueça de quem me sustentou durante o processo. Que toda a honra seja tua. Que toda a glória seja tua. E que a minha vida seja um testemunho da tua fidelidade. Pai, talvez eu esteja diante de uma situação que parece sem solução. Mas eu escolho acreditar que tu ainda estás trabalhando. Mesmo que eu não veja. Mesmo que eu não compreenda. Mesmo que nenhuma mudança tenha acontecido ainda. Eu escolho acreditar. Porque a fé não é apenas celebrar quando recebemos. Fé também é permanecer quando estamos esperando. Fé é continuar orando quando a resposta parece distante. Fé é levantar pela manhã e dizer: Deus ainda está comigo. Por isso, Senhor, eu te peço, não permita que eu abandone minha esperança poucos passos antes da resposta. Não permita que eu desista porque o processo ficou difícil. Não permita que uma palavra negativa tenha mais força do que a tua promessa. Eu sei que nem tudo acontecerá exatamente como eu imagino. E aceito isso. Porque confio que os teus caminhos são melhores. Mas enquanto eu caminho, quero carregar uma certeza. Tu és bom. Tu és fiel. Tu és presente. Tu ouves. Tu sustentas. Tu restauras. E tu nunca perdes o controle. Então, Senhor, mesmo sem saber quando, eu continuarei acreditando. Mesmo sem saber como, eu continuarei caminhando. Mesmo sem enxergar a solução, eu continuarei olhando para ti. Porque minha fé não está baseada no que meus olhos conseguem ver. Minha fé está baseada em quem Deus é. Pai amado, chegamos ao final desta oração, mas eu não quero sair da tua presença da mesma maneira que entrei. Eu entrei com preocupações. Agora eu quero sair com fé. Entrei pensando no tamanho dos problemas. Agora quero pensar na grandeza do meu Deus. Entrei carregando pesos. Agora eu entrego esses pesos a ti. Senhor, guarda o coração de quem fez esta oração. Que esta pessoa não se esqueça de que tu estás perto.
Que ela não se esqueça de que pode clamar. Que ela não se esqueça de que pode buscar refúgio em ti. Que, nos dias difíceis, ela se lembre desta oração. E quando o medo voltar, que uma voz dentro dela diga: eu já entreguei isso a Deus. Quando a preocupação voltar, eu escolhi confiar. Quando a vontade de desistir aparecer, eu vou continuar. Quando a noite parecer longa, o amanhecer chegará. E quando a resposta finalmente chegar, que ela olhe para trás e reconheça: foi Deus quem me sustentou. Pai, eu não sei qual será o próximo capítulo, mas sei quem estará comigo. Por isso eu descanso. Eu entrego. Eu confio. Eu creio. E declaro que nenhuma tempestade é maior do que o Deus que está comigo. Que a tua paz guarde minha mente. Que a tua presença acompanhe meus passos. Que a tua sabedoria conduza minhas decisões. Que a tua mão proteja minha casa. E que a minha fé permaneça firme. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração com fé, não termine simplesmente dizendo amém. Continue acreditando. Porque Deus ainda está trabalhando, mesmo quando você ainda não consegue ver. Se esta oração falou com seu coração, não saia daqui sem fazer uma declaração de fé. Escreva nos comentários: eu confio em Deus, mesmo sem ver. Que essa frase seja mais do que um comentário. Que seja uma decisão diante de Deus. Uma decisão de continuar acreditando, mesmo quando a resposta ainda não chegou. Se você conhece alguém que está passando por uma luta, enfrentando medo ou precisando de forças para continuar, compartilhe esta oração com essa pessoa. Talvez uma simples oração enviada por você seja exatamente o que alguém precisava ouvir hoje. E se você deseja continuar recebendo orações que fortalecem a sua fé, inscreva-se no canal e ative as notificações. Que Deus visite a sua casa, fortaleça o seu coração, renove a sua esperança e mostre que você nunca esteve sozinho. Continue crendo. Continue orando. Continue confiando. Deus ainda está trabalhando. Amém.